Eles a achavam fraca. Pensavam que ela era apenas uma dona de casa que teve sorte. Quando Mark Vance entregou a caneta à esposa para assinar os papéis do divórcio, ele estava sorrindo. Ele acreditava que estava tirando tudo dela. Seu lar, seu status, seu futuro. Ele pensou que tinha vencido. Helena Vance não gritou. Ela não lutou pelo dinheiro. Ela apenas assinou seu nome, pegou sua bolsa e saiu para a chuva. Mark riu enquanto a porta se fechava, mas ele parou de rir 5 minutos depois. Porque quando Helena parou na calçada, ela não chamou um táxi. Um Rolls-Royce Phantom personalizado parou. E o homem lá dentro não era um estranho. Era o único homem que Mark Vance temia. Esta é a história da mulher que não ficou com raiva. Ela se vingou. O ar na sala de conferências da Henderson Creek Associados cheirava a lustramóveis de limão e ambição antiga. Era um espaço frio e estéril no 402º andar, com vista para a expansão cinzenta de São Paulo. A chuva açoitava o vidro do chão ao teto, distorcendo a cidade abaixo em um borrão de aquarela de aço e miséria. Helena Vance sentou-se de um lado da enorme mesa de mogno. Ela tinha 34 anos, embora as luzes fluorescentes a fizessem parecer mais velha hoje. Ela vestia um trench coat bege simples sobre uma blusa branca, roupas que Mark uma vez chamou de apagadas. Suas mãos estavam cruzadas no colo, perfeitamente imóveis. Ela não estava olhando para a vista. Ela estava olhando para a caneta tinteiro pousada no documento à sua frente. Do outro lado da mesa estava Mark Vance. Aos 38 anos, Mark era a imagem do sucesso agressivo. Seu terno era de seda italiana sob medida, esticando levemente nos ombros devido à sua rotina de academia. Ele checava seu Rolex a cada 30 segundos, um tique nervoso que ele desenvolveu quando sua empresa de software de logística, a Vanlog, abriu capital 3 anos atrás. Vamos acabar logo com isso, Helena. Mark disse, sua voz ressoando desnecessariamente na sala silenciosa. Ele se recostou, espalhando os braços pelas cadeiras de couro como se fosse dono do escritório de advocacia, do prédio e do ar ali dentro. Tenho um voo para Manaus às 6. Ao contrário de algumas pessoas, tenho um império para administrar. O Dr. Ferreira, o advogado tubarão de Mark, ajeitou os óculos no nariz. Ele olhou para Helena com uma mistura de pena e desdém profissional. Sra. Vance, conforme delineado no acordo, a senhora está renunciando ao seu direito à pensão alimentícia em troca de um pagamento único de $250 mil, R$250 mil, e a retenção de seus pertences pessoais. A senhora também está renunciando a todas as reivindicações sobre as ações da Vanlog e a residência conjugal em Alphaville. A senhora entende a finalidade disso? Helena levantou os olhos. Seus olhos eram escuros, ilegíveis. Por 10 anos ela foi a mulher invisível, a esposa que ficava em casa enquanto Mark construía a empresa, a esposa que servia café enquanto Mark entretinha investidores, a esposa que era muito entediante para os jantares de gala. Eu entendo, Helena disse suavemente. Sua voz estava firme, sem o tremor que Ferreira geralmente ouvia nessas reuniões. Mark bufou, balançando a cabeça. Pelo amor de Deus, Ferreira, ela entendeu. Ela só quer sair. Ela sabe que não pode mais competir no meu mundo. Não é mesmo, Ellie? Ele se inclinou, seu sorriso de predador se alargando. Sabe, até sinto pena de você. $250 mil não duram muito nesta cidade. Mas, ei, talvez você possa voltar a... O que você fazia antes de nos conhecermos? Aulas particulares de matemática? Talvez você encontre um apartamento legalzinho nos bairros. Compre um gato. Helena não estremeceu. Ela pegou a caneta,
O peso dela era bom em sua mão. Pesado. Final. Ela se lembrou das noites em seu primeiro apartamento apertado, do zumbido dos servidores que ela havia montado com peças de sucata porque eles não podiam pagar pelo AWS. Ela se lembrou de Mark dormindo no sofá, enquanto ela depurava os algoritmos de roteamento que acabariam tornando a Vanlog um unicórnio de bilhões de reais. Ela se lembrou do dia em que ele a mandou parar de ir ao escritório porque os investidores querem ver um líder masculino forte, não uma lojinha de hobby de marido e mulher. Ela se afastou. Ela se fez pequena para que ele pudesse se sentir grande. Acabamos de conversar, Mark. Ela perguntou. Mark piscou, surpreso com a frieza de seu tom. Apenas assine a droga dos papéis, Helena. Ela baixou a caneta. A ponta arranhou o papel. Helena Marie Vance. Ela assinou o decreto de divórcio. Ela assinou o acordo de não divulgação. Ela assinou a renúncia de ativos. A cada assinatura, ela sentia um peso físico se levantar de seu peito, uma corrente se partindo elo por elo. Ela fechou a caneta e empurrou a pilha de papéis em direção a Ferreira. Pronto, ela disse. Excelente, disse Ferreira, recolhendo os documentos rapidamente, como se temesse que ela pudesse mudar de ideia. O cheque de 250 mil será transferido para sua conta em 48 horas. Mark se levantou, abotoando o paletó. Ele contornou a mesa e parou sobre ela, invadindo seu espaço pessoal pela última vez. Ele cheirava a almíscar caro e arrogância. Sem ressentimentos, querida, Mark disse, sua voz caindo para um sussurro de falsa simpatia. Você foi uma ótima esposa inicial, mas nós dois sabemos que eu te superei. A Isabel, bem, ela entende as demandas de um homem na minha posição. Ela tem visão. Isabel, a estagiária de marketing de 24 anos, o clichê. Helena finalmente olhou-o nos olhos. Por um segundo, Mark hesitou. Ele esperava lágrimas. Ele esperava raiva. Ele esperava súplicas. Em vez disso, ele viu um vazio, uma calma e aterrorizante indiferença. Adeus, Mark, ela disse. Espero que o negócio de Manaus corra exatamente como você merece. Mark riu, dando um tapinha no ombro de Ferreira. Ah, vai correr. Vai triplicar nossa avaliação. Aproveite os bairros, Helena. Ele pegou sua pasta e saiu da sala, já latindo ordens para seu telefone. Ele não olhou para trás. Ele nunca olhava. Helena se levantou lentamente. Ela alisou a frente do seu trench coat. Ela pegou sua bolsa, uma sacola de couro gasta que já viu dias melhores. Senhora Vance, disse Ferreira, parando na porta. A senhora precisa que chamemos um táxi? Está chovendo muito lá fora. Helena caminhou até a porta. Ela parou, com a mão na maçaneta de latão. É Senhorita Rostova agora. Ela o corrigiu baixinho. E não, obrigada. Minha carona chegou. A descida de elevador de 42 andares pareceu uma câmara de descompressão. Helena observou os números diminuírem. 30, 20, 10. A cada andar, a persona de Helena Vance, a dona de casa quieta, desintegrava-se um pouco mais. Quando as portas tilintaram no saguão de mármore, a primeira coisa que ela viu foi Isabel. A garota estava sentada em um sofá de veludo macio perto da entrada, mexendo no telefone. Ela era inegavelmente bonita, pernas longas, cabelo loiro perfeitamente arrumado, usando um vestido que custava mais do que o cheque que Helena acabara de receber. Quando viu Helena, ela não pareceu envergonhada. Ela sorriu presunçosamente. Isabel se levantou, checando seu reflexo na parede de vidro. Ah, oi, ela disse, sua voz aguda e leve. Mark disse que vocês estavam terminando. Ele está descendo? Helena parou.
Ela olhou para a garota que havia passado os últimos 6 meses dormindo em sua cama. Helena sentiu uma estranha pontada de pena. Isabel não tinha ideia de que era apenas a próxima aquisição, um troféu a ser exibido, até que o brilho se fosse. Ele está a caminho, Helena disse calmamente. Ele está de bom humor. Ele pensa que venceu. Isabel franziu a testa, confusa com a formulação. Pensa. Ele gosta do café dele com 3 colheres de açúcar, mas ele vai te dizer que bebe puro, disse Helena, passando por ela. E ele odeia que você toque no telefone dele. Boa sorte, Isabel. Ela não esperou por uma resposta. Ela atravessou as pesadas portas giratórias e saiu para a sinfonia caótica do centro de São Paulo. O barulho a atingiu primeiro. Buzinas, pneus sibilando no asfalto molhado, o rugido surdo da cidade. A chuva caía em lençóis, fria e implacável. As pessoas passavam correndo com guarda-chuvas, cabeças baixas, lutando contra o vento. Helena não abriu um guarda-chuva. Ela ficou sob o toldo do arranha-céu, respirando fundo o ar úmido e com cheiro de gasolina. Tinha gosto de liberdade. Ela enfiou a mão no bolso e puxou um telefone descartável. Era um modelo antigo, diferente do smartphone elegante que Mark monitorava. Ela discou um único número de discagem rápida. Estou fora, ela disse ao receptor. Está feito. Ele assinou a renúncia em relação ao código legado? Uma voz grave perguntou do outro lado. Ele nem leu, Helena respondeu, um fantasma de sorriso tocando seus lábios pela primeira vez em anos. Ele estava muito ocupado se gabando da casa. Ele renunciou a todos os direitos sobre propriedade intelectual obsoleta desenvolvida antes de 2019 em troca de manter o iate. A voz do outro lado soltou uma risada baixa e sombria. O tolo! Ele acabou de trocar o motor pela pintura. Estou a 30 segundos de distância. Helena desligou e jogou o telefone em uma lixeira. Ela saiu de debaixo do toldo, deixando a chuva atingir seu rosto. Ela lavou o spray de cabelo, a base, a máscara que havia usado para Mark. Atrás dela, as portas giratórias giraram novamente. Mark irrompeu, Isabel o seguindo sob um enorme guarda-chuva segurado por um porteiro. Helena! Mark gritou, avistando-a parada na calçada. Ele parecia quase cômico, tentando gritar por cima do tráfego enquanto protegia seus mocassins italianos de uma poça. O que você está fazendo aí, toda encharcada? Tenha alguma dignidade, pelo amor de Deus. Ele se virou para Isabel, gesticulando para Helena como se ela fosse um cão vadio. Olhe para ela. Isso é o que acontece quando você não tem ambição. Triste, na verdade. Você quer dinheiro para um ônibus? Mark gritou, pegando sua carteira, performando generosidade para sua audiência. Aqui, pegue 20. Compre um chocolate quente. Ele puxou uma nota, acenando-a no ar. O porteiro desviou o olhar envergonhado. Isabel riu nervosamente. Helena não se moveu. Ela estava olhando para a rua. Através da cortina cinzenta de chuva, um conjunto de faróis cortou a escuridão. Não eram o halogênio amarelo de um táxi ou o LED padrão de um Uber. Eram feixes de xenônio brancos e nítidos como diamantes. Um veículo deslizou pelo tráfego como um tubarão, partindo um cardume de peixes. Era longo, preto obsidiana e imponente. Um Rolls-Royce Phantom de distância, entre eixos estendida. O ornamento do capô Spirit of Ecstasy brilhava prateado contra a tempestade. O carro diminuiu a velocidade e parou precisamente na calçada em frente a Helena, espirrando água suja nas calças imaculadas de Mark. Ei! Mark gritou, pulando para trás. Olha por onde anda, idiota! A porta traseira do Rolls-Royce não se abriu. Ela girou para fora com um sibilo hidráulico,
operada por um motorista que havia saído do veículo em um movimento fluido antes que Mark pudesse terminar sua frase. O motorista era um homem enorme, com uma cicatriz no pescoço, segurando um guarda-chuva preto que parecia mais uma arma do que um escudo de chuva. Ele abriu o guarda-chuva e o segurou sobre Helena, ignorando Mark completamente. "Senhorita Rostova", disse o motorista, sua voz um baixo rouco. "Sr. Thorne está esperando." Mark congelou. A nota de R$ 20 escorregou de seus dedos e flutuou em uma poça. "Thorne", Mark sussurrou. Helena se virou para Mark uma última vez. A água da chuva pingava de seus cílios, mas seus olhos brilhavam com um fogo que ele nunca tinha visto. "Fique com os 20, Mark", ela disse. "Você vai precisar de cada centavo." Ela se abaixou para o interior de couro macio do carro. O motorista bateu a porta, selando-a do barulho, da chuva e do homem que a havia subestimado por uma década. O interior do Rolls-Royce era um santuário. O silêncio era absoluto, exceto pelo zumbido suave do controle de temperatura e o ruído rítmico do motor V12. O ar cheirava a cedro envelhecido e uísque escocês caro. Sentado no banco oposto estava Julian Thorne. Se Mark Vance era um príncipe milionário do mundo da tecnologia, Julian Thorne era o rei do império sombrio que o financiava. Aos 40 anos, ele era um capitalista de risco conhecido pela eficiência implacável e uma estranha capacidade de prever quedas do mercado. Ele era bonito de uma forma nítida e perigosa, olhos escuros que não perdiam nada, têmporas grisalhas e um terno que custava mais do que o carro de Mark. Ele estava segurando um copo de cristal de líquido âmbar. Ele estendeu um segundo copo para Helena. "Puro, exatamente como você gosta", disse Julian. Helena pegou o copo, suas mãos firmes. Ela deu um gole, sentindo a queimação do single malt de 30 anos acalmar seus nervos. Ela se recostou no forro do teto, que imitava estrelas. "Você está atrasado", ela disse. "Eu estava apreciando o show da esquina", Julian respondeu, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. "A parte em que ele te ofereceu dinheiro para o ônibus foi cinematográfica. Eu quase intervi, mas sei que você prefere lidar com o seu próprio lixo." "Ele assinou a renúncia de PI", disse Helena, indo direto ao assunto. A expressão de Julian mudou de divertida para intensamente séria. Ele tocou em um tablet, descansando no console entre eles. "Eu vi. Minha equipe jurídica acabou de confirmar o arquivamento. A partir das 4 da tarde de hoje, o código proprietário conhecido como Projeto E, a arquitetura central da Vanlog, pertence exclusivamente a Helena Rostova." "Ele acha que está obsoleto", disse Helena, observando a chuva riscar as janelas fumê. "Ele pensa que a interface é o produto. Ele não entende que o algoritmo de roteamento é de autoaprendizado. É o cérebro. Ele apenas ficou com o crânio. E quando os parceiros de Manaus perceberem que a próxima atualização 4.0 que Mark lhes prometeu requer uma chave de acesso que só você possui?" Julian perguntou. "O sistema será bloqueado", Helena disse simplesmente. "O protocolo de autopreservação é acionado em 72 horas. A Vanlog será uma casca brilhante sem motor." Julian riu, um som genuíno e caloroso. "Lembre-me de nunca me divorciar de você, Ellie." Helena olhou para ele bruscamente. "Não." Julian se suavizou. Ele estendeu a mão por cima do espaço, pairando perto da dela, mas sem tocar. Ele respeitava os limites que ela havia construído. "Desculpe, foi muito cedo. Mas, falando sério, Helena, 10 anos. Por que você esperou tanto? Você poderia tê-lo esmagado 1 ano depois do casamento." Helena olhou pela janela, através da tonalidade escura. Ela viu Mark parado na calçada, parecendo pequeno e furioso,
gritando com seu telefone. Porque eu o amava, ela sussurrou. Ou eu amava quem eu pensava que ele poderia ser. Eu pensei que se eu lhe desse o sucesso que ele queria, ele finalmente seria feliz. Ele finalmente me veria. Ela se virou para Julian. Eu estava errada. Você não alimenta um tubarão esperando que ele se torne um golfinho. Você apenas o torna um tubarão maior. Julian assentiu. E agora? Agora, Helena disse, sua voz endurecendo em aço. Eu pego meu nome de volta, pego meu trabalho de volta e vou construir algo que faça a Van Log parecer uma barraca de limonada. Julian apertou um botão no interfone. Motorista, leve-nos para o campo de aviação. O jato está abastecido. Para onde estamos indo? Helena perguntou, embora suspeitasse da resposta. Davos, disse Julian. O Global Tech Summit começa em 2 dias. Você não vai como acompanhante desta vez, Helena. Você é a palestrante principal. É hora de o mundo conhecer a verdadeira arquiteta. Enquanto o carro se fundia na rodovia, acelerando com poder sem esforço, Helena observou o horizonte de São Paulo recuar. Em algum lugar daquela cidade, Mark Vance estava entrando em seu carro esportivo chamativo, pensando que era um homem livre. Ele não sabia que a contagem regressiva já havia começado. Helena tomou outro gole do uísque. Pela primeira vez em 10 anos, o silêncio não era solitário. Estava grávido de poder. Julian, ela perguntou. Sim? Você trouxe o laptop? Julian estendeu a mão sob o assento e puxou um laptop de alumínio elegante, de nível militar. Ele o entregou a ela, como um cavaleiro entregando uma espada a uma rainha. Carregado e conectado ao uplink via satélite, ele disse. Helena abriu a tampa. A tela brilhou azul, refletindo em seus olhos. Uma janela de terminal piscou, esperando por um comando. Enter passkey. Os dedos de Helena pairaram sobre as teclas. Ela digitou uma única palavra. Nêmesis. Acesso concedido. Bem-vinda de volta, arquiteta. Ela sorriu. Vamos trabalhar. O Gulfstream Genta cruzava a 45 mil pés. Uma bala de prata silenciosa cortando o céu noturno em direção à Suíça. Dentro da cabine, a iluminação era suave, em tons de âmbar, projetada para imitar um pôr do sol que nunca terminava. Helena estava sentada em uma cadeira giratória, estofada em couro creme. O laptop de nível militar estava aberto à sua frente. A tela lançava uma luz azul fria em seu rosto, refletindo em seus olhos cansados. Mas seus dedos voavam sobre o teclado com a precisão rítmica de uma pianista de concerto. Code lines 4058 through 8900, recompiling. Julian estava sentado do outro lado do corredor, lendo um dossiê sobre o mercado de logística de Manaus. Ele não falava há 1 hora, dando-lhe o espaço de que ela precisava. Essa era a diferença, Helena percebeu. Mark preenchia o silêncio com barulho, porque tinha medo do que isso pudesse dizer sobre ele. Julian deixava o silêncio respirar. Ela fez uma pausa, suas mãos pairando sobre as teclas. O cursor piscava ao lado de uma linha de código que ela havia escrito 7 anos atrás. Function, Optimizing Nodes, Legacy. A memória a puxou de volta, não para o luxo do jato, mas para o cheiro de pizza amanhecida e plástico superaquecido em um apartamento de porão em São Paulo. Foi há 7 anos. Mark tinha voltado para casa de seu emprego de vendas em uma empresa de transporte, sua gravata solta, seu rosto vermelho de frustração. Eles não entendem ele. Ele tinha reclamado, andando de um lado para o outro na pequena sala, que servia como sala de estar, quarto e escritório deles. Os despachantes estão usando quadros brancos. Quadros brancos. No século XXI.
Se eu pudesse apenas mostrar a eles um sistema que automatiza as rotas com base em padrões de tráfego, eu poderia dominar esta cidade. Helena estava corrigindo trabalhos de matemática na mesa da cozinha. Ela levantou os olhos, sua mente já girando. Ela viu o desespero em seus olhos, o medo de ser mediano. Ela o amava então com uma ingenuidade feroz e protetora. Eu posso construí-lo, ela disse. Mark riu, não cruelmente, mas com desdém. Querida, você ensina álgebra para alunos do ensino médio. Estes são algoritmos complexos, problemas de caixeiro viajante. Eu tenho um mestrado em teoria computacional, Mark. Você esqueceu? Sim, mas você nunca usou. Você queria ser professora. Ela não discutiu. Naquela noite, enquanto ele dormia, ela abriu seu laptop antigo. Ela trabalhou por 3 semanas seguidas, dormindo 4 horas por noite. Ela aprendeu as APIs de envio. Ela construiu uma rede neural do zero porque as bibliotecas existentes eram muito lentas. Quando ela lhe mostrou o protótipo, a primeira iteração do projeto E, ele olhou para a tela, de boca aberta. Ele prevê o tráfego antes que aconteça. Ele sussurrou. Ele analisa dados históricos e os correlaciona com padrões climáticos e eventos locais. Ela explicou, olhos brilhando de orgulho. Ele economiza 18% nos custos de combustível. Mark a abraçou então, tirando-a do chão. Nós vamos ficar ricos, Ellie. Nós vamos mudar tudo. Nós. A palavra tinha um gosto amargo em sua boca agora, a 45 mil pés. A mudança tinha sido sutil. Primeiro, era Mark Vance, CEO da Vanlog. Depois, nas entrevistas, ele parou de mencioná-la. Eu construí o código na minha garagem, ele disse a Forbes. Quando ela o confrontou, ele disse, é apenas branding, querida. Os investidores querem uma figura de Steve Jobs. Eles não entendem uma equipe de marido e mulher. Confie em mim, é por nós. Depois vieram os galas onde ela era solicitada a ficar em segundo plano. Depois, a contratação do novo CTO, um homem que não entendia o código dela, mas sabia jogar golfe com Mark. Depois, o pedido para que ela parasse de ir ao escritório inteiramente porque ela deixava os engenheiros nervosos. Ela tinha deixado acontecer. Ela se fez menor para caber na caixa que ele construiu para ela. Arrependimento é uma variável desperdiçada, Julian disse suavemente, quebrando sua introspecção. Eleanor olhou para cima. Ele estava observando-a. Seu livro fechado. Eu não estou me arrependendo, Eleanor disse, sua voz firme. Estou depurando. Você o amou, Julian afirmou. Não era uma pergunta. Eu amei o potencial dele, ela corrigiu. Mas você não pode amar um homem que te vê como um recurso, Julian. Eu era apenas uma bateria que ele drenava para alimentar seu ego. E agora? Agora eu sou o blackout. Ela apertou Enter. Na tela, uma barra de progresso preencheu 100%. O texto piscou em verde. System Ether Online. Legacy Protocol. Dormant. Está feito, ela disse, fechando o laptop. A nova arquitetura está pronta para a revelação de Davos. E a antiga? Bem, ela tem um relógio correndo. Julian sorriu, uma expressão de tubarão que não chegava aos olhos. Nós pousamos em Genebra em 2 horas. Tente dormir, Eleanor. Você precisa parecer uma deusa da retribuição quando subir naquele palco. Eleanor virou a cadeira para a janela. Abaixo, o Oceano Atlântico era um vasto vazio escuro. Ela não dormiu. Ela observou as estrelas, esperando que o sol nascesse em um novo mundo. Manaus era um sonho febril de néon. A sala de reuniões da Yamato Indústrias Pesadas estava localizada no último andar de um arranha-céu na área de Adrianópolis, uma fortaleza de vidro de poder. Mark Vance estava sentado à cabeceira da longa mesa, suando em sua seda italiana. Esta era a reunião, aquela que triplicaria a avaliação da Vanlog.
Em frente a ele estava o Sr. Tanaka, o venerável CEO da Yamato, e sua equipe de executivos céticos. Sr. Vance, disse Tanaka, seu português perfeito, mas frio. Sua plataforma de logística tem sido impressionante no mercado americano. Mas Manaus é diferente. Nossa densidade é maior. Nossas margens são mais estreitas. Exigimos precisão absoluta. O senhor promete um aumento de eficiência de 20%. Nova atualização 4.0. Eu não apenas prometo, Sr. Tanaka, Mark disse, exibindo seu sorriso vitorioso e treinado. Ele se levantou, desabotoando o paletó com um toque casual. Eu garanto, a Vanlog não é apenas software, é intuição. Ela pensa. Ele gesticulou para a tela maciça atrás dele, onde um mapa ao vivo da malha de tráfego de Manaus era exibido. Pequenos pontos verdes representavam caminhões de entrega da Yamato. Senhoras e senhores, Mark retumbou. Bem-vindos ao futuro. Ele apertou o botão em seu clicker para iniciar a demonstração ao vivo da atualização 4.0. Nada aconteceu. Mark apertou novamente, mais forte. A tela permaneceu estática. Os pequenos pontos verdes não se moveram. Só um momento. Mark riu nervosamente. Problemas técnicos. Vocês sabem como é o Wi-Fi. Ele tocou em seu fone de ouvido. Kevin, acorde. O slide não está avançando. Kevin, seu engenheiro-chefe em São Paulo, soava ofegante em seu ouvido. Mark, não é o slide. Nós não conseguimos entrar no núcleo. Mark congelou. O que você quer dizer com não consegue entrar? Ele sibilou, virando-se de costas para Tanaka. Eu não sei. As credenciais não estão funcionando. O sistema está pedindo uma chave raiz. Diz, licença expirada. Licença expirada. Mark sussurrou, seu sangue gelando. Nós possuímos a droga da licença. Fica pior. Kevin gaguejou. O algoritmo de roteamento parou. Os caminhões em São Paulo, eles não estão recebendo novas rotas. Eles estão parados, Mark. E o nó de Manaus acabou de ficar offline. Mark olhou para a tela. O mapa de Manaus piscou. Então, um por um, os pontos verdes ficaram vermelhos. Então eles desapareceram. Uma caixa de mensagem apareceu no centro da tela maciça de 8K, nítida e humilhantemente clara para todos na sala verem. Critical Error. Core Architecture Missing. Error Code Dvirk Contact. Administrator I. Rostova. O silêncio na sala era ensurdecedor. O Sr. Tanaka lentamente tirou os óculos. Sr. Vance, disse Tanaka, sua voz caindo para um sussurro aterrorizante. Onde estão meus caminhões? Mark freneticamente tocou em seu telefone, tentando fazer login no aplicativo de administração. Acesso negado, acesso negado, acesso negado. É um hack, Mark gritou, pânico rachando sua voz. Estamos sob ataque. Minha ex-mulher, ela é uma professora de matemática, pelo amor de Deus, ela deve ter contratado alguém. Sua ex-mulher, Tanaka repetiu, levantando uma sobrancelha. Helena Rostova, Mark piscou. Como você sabe o nome dela? Tanaka deslizou um tablet pela mesa. Na tela havia uma transmissão ao vivo de Davos, Suíça. O Global Tech Summit. Por quê? Disse Tanaka. Ela está atualmente fazendo o discurso principal no palco principal. E ela parece estar demonstrando um sistema que realmente funciona. Mark olhou para o tablet. Lá estava ela, Helena, mas não a mulher apagada no casaco bege que ele havia deixado na chuva ontem. Ela estava vestindo um terno carmesim nítido que parecia uma armadura. Seu cabelo estava puxado para trás. Ela parecia majestosa. Ela parecia perigosa. E ela estava sorrindo. O auditório em Davos estava lotado. 3.000 das pessoas mais poderosas do mundo. CEOs,
líderes mundiais, inovadores, sentados no escuro, seus rostos iluminados pelo brilho do palco. Helena estava sozinha no centro das atenções, sem pódio, sem anotações, apenas ela e uma projeção holográfica flutuando no ar atrás dela. Por anos, disse Helena, sua voz amplificada, clara e ressonante. Temos tratado a logística como um problema de força bruta. Lançamos mais caminhões, mais combustível e mais motoristas no caos do mundo. Tentamos forçar o mundo a se encaixar em nossos horários. Ela fez uma pausa, examinando a multidão. Em algum lugar na primeira fila, ela viu Julian observando-a com uma expressão de intenso orgulho em seu rosto. Mas o mundo é orgânico, continuou Helena. Ele respira, ele pulsa. Você não pode forçá-lo. Você deve fluir com ele. Ela levantou a mão. O holograma atrás dela mudou. Não era um mapa de ruas. Parecia um sistema nervoso. Fios de luz brilhantes, pulsando com dados. Eu lhes apresento o éter, ela disse. Não é uma atualização. É um novo organismo. Ele não apenas prevê o tráfego. Ele prevê a demanda antes mesmo de o cliente fazer o pedido. Ele se integra com satélites meteorológicos, tendências de mídia social e indicadores econômicos para redirecionar as cadeias de suprimentos em tempo real. A multidão murmurou. Isso estava anos-luz à frente de qualquer coisa no mercado. Mas, Helena disse, sua voz caindo uma oitava, a tecnologia só é tão boa quanto a integridade de seu código. Ontem, um grande concorrente, a Vanlog, sofreu uma falha catastrófica. Uma onda de reconhecimento percorreu a multidão. Notícias do desastre de Manaus já estavam em alta no Twitter. Essa falha, Helena disse, não foi um bug. Foi uma característica da obsolescência. O sistema deles dependia de uma arquitetura central, que foi, digamos, emprestada. E quando o verdadeiro proprietário a recuperou, a casca desmoronou. Ela não citou Mark. Ela não precisava. A implicação era um golpe de marreta. O éter é diferente, ela disse. Éter é construído sobre transparência. É construído sobre respeito pela fonte. E ele está disponível hoje. Ela gesticulou para a tela. Uma visualização ao vivo da cadeia de suprimentos global apareceu. Era lindo. Um balé de comércio movendo-se em perfeita harmonia. Meu nome é Helena Rostova, ela disse, CEO da Rostova Technologies, e eu terminei de me esconder em segundo plano. Os aplausos começaram lentamente, depois se transformaram em um rugido. As pessoas se levantaram. Foi uma ovação de pé, do tipo geralmente reservado para chefes de Estado. Helena não sorriu como a vencedora de um jogo. Ela sorriu como uma sobrevivente de uma guerra. Ao sair do palco, a adrenalina começou a diminuir, substituída por uma exaustão profunda e cansativa. Julian estava esperando nos bastidores, segurando uma garrafa de água. Você estava magnífica, ele disse, entregando-a a ela. Ele viu? Helena perguntou, tomando um longo gole. Mark? Julian checou seu telefone. Ah, ele viu. O preço das ações da Vanlog caiu 40 na última hora. O conselho convocou uma reunião de emergência. Tanaka desistiu do negócio. Mark está atualmente em um voo para Zurique. Helena congelou. Aqui? Ele está vindo para cá? Ele está desesperado, Julian disse. Ele pensa que pode te convencer a recuar. Ele pensa que pode te encantar de volta para consertar isso. Ele não percebe que a ponte não está apenas queimada, Helena. Você bombardeou o cânion. Helena endireitou seu paletó. O medo que ela esperava sentir não estava lá. Em vez disso, ela sentiu uma curiosidade fria. Deixe-o vir, ela disse. Ele precisa ver o que ele jogou fora, não em uma tela, pessoalmente. Ele estará aqui à noite.
Julian alertou. A segurança é rigorosa, mas ele tem um passe de imprensa. Ele vai tentar fazer uma cena. Bom, disse Helena, caminhando em direção à saída, onde os paparazzi já estavam se reunindo. Tenho mais uma lição para lhe ensinar. Qual é? Que a esposa inicial acabou de dar o checkmate nele. A festa depois do evento no Hotel Belvedere era o tipo de evento onde o champanhe era mais velho do que os convidados e o ar era espesso com o cheiro de dinheiro. Lá fora, os Alpes suíços permaneciam como sentinelas silenciosas contra o céu noturno, seus picos salpicados de neve. Lá dentro, o calor era sufocante. Helena movia-se pela multidão com uma graça que ela não possuía 48 horas atrás. Ela usava um vestido de veludo azul meia-noite que abraçava sua silhueta, um contraste gritante com os casacos sem graça que Mark havia preferido. Julian caminhava ao lado dela, sua mão repousando levemente na parte inferior das costas dela, não para guiá-la, mas para ancorá-la. Eles estão todos olhando para você, Julian murmurou, inclinando-se. Eles estão olhando para o preço das ações. Helena corrigiu, acenando para as telas discretas montadas nas paredes de mogno. A Van Log estava em queda livre. A Rostova Technologies estava vertical. É a mesma coisa, Julian sorriu. As pesadas portas de carvalho na entrada do salão de festas se abriram com uma violência que silenciou o quarteto de cordas. Mark Vance estava na soleira da porta. Ele parecia um fantasma do homem que se sentou no escritório de advocacia ontem. Seu terno estava amarrotado, sua gravata faltando, seu botão superior desfeito, seu cabelo, geralmente fixado com gel, estava selvagem. O suor brilhava em sua testa, apesar do frio alpino. Ele segurava um passe de imprensa em uma mão trêmula, acenando-o para o porteiro perplexo. Eu estou na lista, Mark gritou, sua voz rachando. Eu sou um palestrante principal. Pergunte a qualquer um. A sala ficou em silêncio mortal. 300 cabeças se viraram. Guardas de segurança, homens grandes em ternos discretos, moveram-se para interceptá-lo. Mark empurrou um deles, um gesto fútil e desesperado. Saia de mim! Eu preciso falar com minha esposa, Helena. Ele a avistou do outro lado da sala, seus olhos fixos nos dela, arregalados e maníacos. Helena! Ele gritou, tropeçando em um garçom e derrubando uma bandeja de taças de cristal no chão. O som foi como um tiro na sala silenciosa. Julian avançou, seu corpo se transformando em um escudo. Eu cuido disso, ele sussurrou para Helena, sua voz caindo para um rosnado perigoso. Helena colocou a mão no peito de Julian. Não, ela disse suavemente. Ele veio por mim. Ela saiu de trás de Julian. Ela não caminhou em direção a Mark. Ela simplesmente manteve sua posição. A multidão se separou, criando um amplo corredor entre o rei caído e a rainha em ascensão. Mark parou a 3 metros dela. Ele estava ofegante. Ele olhou para o vestido dela, o cabelo dela, os diamantes em sua garganta. Ele olhou para Julian, parado protetoramente atrás dela. Você, Mark ofegou, apontando um dedo trêmulo. Você fez isso. Você me arruinou. Eu não fiz nada, Mark, Helena disse. Sua voz não era alta, mas no silêncio ela alcançou todos os cantos da sala. Eu simplesmente peguei de volta o que era meu. Seu, Mark riu, um som agudo e histérico. Você era uma professora de matemática. Você era uma Zé Ninguém. Eu construí essa empresa. Eu vendi a visão. Eu apertei as mãos. E quem escreveu o código, Mark? Helena perguntou calmamente. Quem ficou acordada por 3 anos seguidos enquanto você estava fazendo networking em clubes de golfe? Quem consertou os servidores na véspera de Natal enquanto você dormia? Isso não importa, Mark gritou, dando um passo à frente.
Os guardas de segurança ficaram tensos, mas Helena levantou a mão para detê-los. Era o nosso casamento. Tudo o que tínhamos era propriedade comunitária. Você roubou minha propriedade intelectual. Eu assinei os papéis do divórcio que você redigiu, Mark. Helena disse, sua voz cortando como um bisturi. Página 42, parágrafo 3. Toda propriedade intelectual criada antes da incorporação é de propriedade exclusiva do Criador. Você estava tão ansioso para ficar com a casa e o iate que nem leu o que estava entregando. Você pensou que meu código era mobília velha que você poderia deixar na calçada. O rosto de Mark ficou vermelho, manchado. Ele percebeu, com um horror crescente, que a audiência não estava solidária. Eles estavam julgando-o. Estes eram os titãs da indústria, e eles estavam olhando para ele não como uma vítima, mas como um tolo que não havia feito sua devida diligência. Helena. A voz de Mark mudou, abandonando a agressão, tentando encontrar o charme que havia funcionado por uma década. Ele deu um passo à frente, mãos estendidas, palmas para cima. Baby, olhe, estamos cansados, estamos emotivos. Vamos subir. Vamos conversar sobre isso em particular. Podemos consertar isso. Somos uma equipe, lembra? Você e eu contra o mundo. Era a mesma frase que ele havia usado quando a convenceu a largar o emprego. A mesma frase que ele usou quando esqueceu o aniversário dela. A mesma frase que ele usou quando ela encontrou batom em seu colarinho. Helena olhou para ele, realmente olhou para ele, e pela primeira vez, ela não viu o homem que ela amava. Ela viu um estranho pequeno e assustado. Não existe nós, Mark, ela disse, e não existe equipe. Existe apenas você, parado nos destroços do seu próprio ego. Não se afaste de mim. Mark avançou. Julian se moveu mais rápido do que o pensamento. Ele pegou o pulso de Mark no ar, torcendo-o para trás com facilidade praticada. Mark gritou, forçado a cair de joelhos no tapete macio. Já chega, disse Julian, sua voz como pedras moendo. O Sr. Vance está de saída. Certifique-se de que ele não retorne. Os guardas de segurança arrastaram Mark para cima. Enquanto o puxavam para trás em direção às portas, ele não olhou para Julian. Ele manteve os olhos em Helena. Você não é nada sem mim, ele gritou, as palavras ecoando no teto abobadado. Você vai falhar. Você precisa de mim. As portas se fecharam. O silêncio retornou. Helena não estremeceu. Ela se virou para a sala, pegou uma taça de champanhe fresca de um garçom que passava e a levantou. Minhas desculpas pela interrupção, ela disse friamente. Agora, sobre essa integração da cadeia de suprimentos, a sala irrompeu em aplausos polidos e impressionados, mas por dentro as mãos de Helena estavam tremendo. Uma hora depois, Helena escapou da festa. Ela precisava de ar. Ela encontrou uma varanda com vista para o vale, o vento frio mordendo sua pele exposta. Parecia reconfortante. Ela ouviu a porta abrir atrás dela. Ela esperava Julian. Eu subornei um garçom com 50 mil reais para me deixar subir aqui. Era Mark. Ele estava parado nas sombras da porta da varanda. Ele havia se limpado um pouco, enfiado a camisa, arrumado o cabelo, mas seus olhos estavam vazios. Ele parecia desinflado, como um balão que havia perdido o ar. Helena não se virou. Ela continuou olhando para as montanhas. Você está violando a ordem de restrição que os advogados de Julian acabaram de protocolar. Eu não me importo, Mark disse. Ele parecia exausto. Ele caminhou até o parapeito, parado a alguns metros dela. Ele não olhou para ela. Ele olhou para a escuridão. Isabel me deixou, ele disse. Isso foi rápido, Helena respondeu, sem emoção em sua voz. Ela viu o preço das ações. Disse que não assinou o contrato com um marido falido.
Mark soltou uma risada seca. Você estava certa sobre tudo. Eu sei. Mark se virou para ela, lágrimas se formando em seus olhos. Por quê? Por que me destruir assim? Eu fui um marido tão ruim? Eu te dei uma casa em Alphaville. Eu te dei uma vida que a maioria das mulheres sonha. Você me deu uma jaula, Helena disse, sua voz tremendo pela primeira vez. Você pegou meu trabalho, colocou seu nome nele e me convenceu de que eu não era boa o suficiente para possuí-lo. Você me tornou invisível, Mark. E a pior parte, eu deixei, porque eu pensei que era isso que o amor era. Sacrifício. Ela se aproximou dele, seus olhos duros como diamantes. Mas amor não é apagar a si mesma por outra pessoa. Isso é roubo. Você roubou minha vida. Eu apenas a peguei de volta. Mark enfiou a mão no bolso do paletó. Por um segundo, Helena ficou tensa, mas ele puxou um pedaço de papel dobrado. Era o decreto de divórcio. Eu posso rasgar isso, ele disse, sua voz desesperada. Podemos anular. Podemos dizer que foi um erro. Você pode voltar como co-CEO. Parceiros 50-50. Parceiros de verdade desta vez. Helena, por favor, eu não consigo fazer isso sem você. Eu não sei como o código funciona. Eu não sei como rodar o back-end. Eu sou uma fraude. Era a verdade. Finalmente. A verdade nua e feia que ele vinha escondendo do mundo. Helena olhou para o papel. Então ela olhou para Mark. Ela viu o medo nele. A terrível percepção de que ele era medíocre. Não, Mark, ela disse suavemente. Eu não quero ser sua parceira. E eu não quero ser sua esposa. Então o que você quer? Ele chorou. O que você quer de mim? Nada, Helena disse. Eu não quero absolutamente nada de você. Nem seu dinheiro, nem sua empresa, nem seu pedido de desculpas. Ela passou por ele em direção à porta. Eu só quero que você se lembre, ela disse, parando na soleira. Toda vez que você vir um caminhão da Rostova, toda vez que você ler sobre o éter nas notícias, toda vez que você se olhar no espelho, lembre-se de que você tinha tudo. E você o trocou por um troféu que não te amava e um título que você não conquistou. Ela abriu a porta. Adeus, Mark. Ela saiu, deixando-o sozinho no frio. 6 meses depois, a nova sede da Rostova Technologies não era um arranha-céu de vidro. Era um armazém industrial convertido no distrito de arte de Berrini. Era aberto, cheio de luz natural, plantas e o zumbido da colaboração. Não havia escritórios de canto. Helena sentava-se em uma mesa no meio do andar, cercada por sua equipe, muitos dos quais eram ex-engenheiros da Van Log que pareciam mais felizes do que em anos. A tela maciça na parede exibia as métricas globais do éter. Era agora o sistema operacional padrão para 60% do transporte global. Os ganhos de eficiência reduziram as emissões globais de carbono em 4% em apenas meio ano. Helena digitou um comando final e fechou seu laptop. Eram 6 da tarde, hora de ir para casa. Ela saiu para o estacionamento. A chuva havia parado, deixando o ar nítido e limpo. Um Audi preto parou. Não uma limusine, apenas um carro agradável. Julian baixou a janela. Ele não estava de terno. Ele usava um suéter de cachemir e jeans. Ele parecia mais jovem, mais relaxado. Pronta? Ele perguntou. Pronta. Helena sorriu, entrando no banco do passageiro. Como foi a reunião do conselho? Entediante. Helena riu. Eles querem adquirir a Van Log. Julian levantou uma sobrancelha. Ah, e o que a CEO disse? Eu disse não, Helena disse, afivelando o cinto de segurança. Por que comprar um navio afundando quando já temos a tripulação? A Van Log havia entrado com pedido de recuperação judicial, Chapter 11, 2 semanas atrás. Mark Vance
havia sido destituído por seu próprio conselho. A última coisa que Helena soube é que ele estava morando em um aluguel na Vila Olímpia, tentando lançar uma startup de criptomoedas na qual ninguém estava investindo. Boa decisão, disse Julian. Ele saiu do estacionamento. A propósito, aquela casinha que você estava olhando? Aquela com o jardim no bairro do Pacaembu? Sim? O vendedor aceitou a oferta. Helena sentiu um calor se espalhar pelo seu peito. Não era uma mansão. Era uma casa vitoriana aconchegante e errática, com um jardim selvagem e uma vista do som. Era dela, comprada com seu dinheiro em seu nome. Julian, ela disse. Sim. Obrigada pela carona. Naquele dia, Julian estendeu a mão e apertou a dela. Desta vez ele não a soltou, e nem ela. Sempre, parceira, ele disse. Eles se afastaram em direção à cidade, misturando-se ao tráfego. Sem comboio, sem ostentação. Apenas duas pessoas construindo uma vida. Helena olhou no espelho lateral. O reflexo mostrava uma mulher que ela finalmente reconhecia. Ela não era Helena Vance, a esposa inicial. Ela não era nem apenas Helena Rostova, a CEO. Ela era livre. Montagem dos momentos-chave da história. A assinatura dos papéis, a limusine na chuva, o palco em Davos e, finalmente, Helena, sorrindo em seu novo escritório. Helena não apenas ganhou um acordo de divórcio, ela recuperou sua vida. Ela provou que o verdadeiro poder não é sobre quem grita mais alto, é sobre quem detém as chaves. Mark Vance aprendeu da maneira mais difícil que, quando você subestima uma mulher que o ajudou a construir seu trono, você não deve se surpreender quando ela chuta as pernas dele. Esta história nos lembra que o seu valor nunca é definido por quem você é casada, mas por aquilo que você é capaz de realizar. E aí, o que você achou da vingança de Helena? Foi dura demais? Ou Mark teve exatamente o que mereceu? Deixe sua opinião e comente aqui embaixo. Eu leio e respondo a cada comentário de vocês. Sua participação é o que move o canal. Se você curtiu esta história de traição e redenção, uma história que prova que o talento e o esforço de uma mulher sempre valerão mais do que qualquer fachada vazia, por favor, clique no botão de gostei. Essa sua curtida realmente ajuda o nosso canal a crescer aqui no Brasil e a levar mais histórias inspiradoras para o mundo. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas. Até a próxima, mantenha a cabeça erguida, os padrões elevados e o seu valor, porque quem subestima sempre perde no final.